Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E olha, daqui a pouquinho nós vamos abordar um assunto que é bastante delicado, que é a questão de paternidade. Envolve um cantor muito famoso que infelizmente nos deixou e também um filho, não é? Ou um suposto filho dele que até hoje, já faz um tempo, está batalhando pelo reconhecimento na justiça através de um teste de DNA, de um exame de DNA. Esse exame de DNA, ele foi feito através de uma exumação do corpo desse cantor. E o resultado saiu e daqui a pouquinho você vai saber qual é esse resultado, se esse rapaz é filho, não é filho desse famoso cantor, que a gente vai contar essa história hoje aqui para vocês. O Alessandro, a exumação ainda não foi feita, né? Só o teste de DNA e talvez seja necessário, vamos ver, tem muita coisa a rolar por aí ainda. E você vai saber mais detalhes dessa história com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, contando porque ele teve acompanhando todo esse processo de paternidade e, na verdade, a coisa foi se desdobrando, chegou à justiça, evidentemente, houve autorização para que o teste fosse feito, já foi feito há um tempo, só que não foi divulgado, né? E agora está nas nossas mãos e a gente vai mostrar e vai contar para vocês do desdobramento dessa história que envolve esse cantor e esse filho dele, que inclusive passou por um constrangimento muito grande no velório do cantor, no último adeus a ele, quando ele foi praticamente, né, expulso aí, sem ser assim, mas fizeram de uma maneira, bateram boca com ele à beira do caixão do suposto pai. Ele estava lá para dar um adeus, fosse pai, não fosse pai, comprovadamente, para ele desde pequeno, ele era apontado pela própria mãe do rapaz como o pai dele, tiveram contato, ele soube dessa história, não duvidou, mas também não levou adiante, enfim, teve muita coisa, ou seja, na hora do adeus é hora do adeus, aí já não interessava, né? Não havia nenhum teste e também não interessava mais, no coração dele era o pai dele que estava ali morto e era para aquele pai que esse fantasma acompanhou durante a infância toda, que ele queria dar um último adeus, e aí houve bate-boca com ele, porque assessores não reconheciam, não queriam que ele estivesse ali, achavam o tempo todo que ele estava ali para aparecer, que ele era um usurpador, que aquele lugar não era dele. Foi uma situação que já era dramática por si só. E com aquele momento, então, foi uma coisa extremamente dolorosa e que ele carregou há muito tempo e carrega até hoje uma recordação pesadíssima dessa despedida, né? Então, para resolver esse ponto de interrogação da vida dele, aí veio a história do teste de DNA e aí veio esse resultado que ninguém ficou sabendo e que foi parar nas mãos do nosso repórter, foi parar nas mãos do Alessandro Lobianco e que vai agora já com todas as informações em mãos, tendo conversado com os especialistas, com advogados, ele pode dar esse resultado aqui no ar e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos ver se a gente consegue, né, fechar essa história e esse rapaz tem aí outras janelas na vida dele que se abram e que ele possa realmente encontrar o seu caminho independente do teste, independente do resultado do teste, a vida andar e isso ficar lá para trás, não é? O pai descansando em paz e ele aqui na terra cumprindo a missão dele, vivendo a vida dele, sem carregar esse peso nas costas, porque em função de toda essa rejeição das pessoas que cercavam o cantor, não querendo uma aproximação do suposto pai com o suposto filho, a coisa pesou. Para vocês verem como existem pessoas que nesse mundo estão aí mais para atrapalhar do que para ajudar. Sabe-se lá por qual tipo de interesse, mas não querer aproximação de um homem que pode ser pai daquele rapaz que talvez seja seu filho, é uma coisa cruel, né? Mas botaram muitas pedras no caminho, praticamente não deixaram que isso acontecesse em vida e muito menos depois da morte. Tanto que no momento da despedida, no momento do último adeus, houve esse tumulto, como a gente disse aqui para vocês. Na época em que isso aconteceu, ele veio aqui ao nosso programa, ele contou muita coisa dessa história, ele ainda estava muito abalado, mas é uma pessoa muito do bem, né? Assim, que não quer ficar alimentando esse tipo de
coisa no coração, carregando esse peso na sua vida, mas pesa. Ninguém passa imune a uma história de rejeição como essa. Ninguém passa imune a tanto tempo de dúvida. Ninguém passa imune a uma hostilidade que beirou o bullying ali naquele momento de adeus. Então, ficam as cicatrizes de verdade e está na hora de, uma vez por todas, acabar com essa história. Por isso que hoje a gente não é o programa do Ratinho, mas a gente vai ter aí um resultado de DNA daqui a pouquinho, tá? Vamos agora já para o Rio de Janeiro. O Alessandro Lobianco já está a postos. Talvez ele possa dar mais luz ainda nesse resumo da história que eu fiz aqui para vocês nessa nossa primeira página, né? Então, lá do Carioca da Notícia, boa tarde, Alessandro Lobianco. Tudo bem? Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem, meus amigos aí na bancada. Olha, Sônia, é uma briga feia que está na justiça, uma briga feia mesmo, que já resultou em 5 processos e tem muita coisa acontecendo antes de chegar nesse DNA. Inclusive já com sentenças, já com ações ganhas e perdidas. Então eu queria explicar, Sônia, essas 4 ações que tiveram antes da gente chegar nesse exame aí de DNA, se você me permite, para o telespectador pegar essa história completa. A gente está falando, Sônia, de uma briga em torno de um patrimônio de 10 milhões de reais, né? Deixado aí pelo Emílio Santiago após seu falecimento aí decorrente de um AVC, né? Em 2013. E o que acontece, deixa eu Sônia? só falar uma coisa. Eu acho que para os telespectadores que estão sintonizando agora, talvez tenham uma ideia da gravidade da situação, se a gente colocar que suposto filho de cantor famoso briga na justiça por um patrimônio de 10 milhões de reais, por reconhecimento, né? E um patrimônio de 10 milhões de reais. Alguma coisa por aí, eu acho que deixa mais claro aí para o público. Diga. É isso mesmo, Sônia. E o que acontece? Assim que o Emílio faleceu, o Alexander Nunes, né, apareceu dando ciência que seria um filho ainda não reconhecido. E isso gerou um mal-estar na época muito grande, porque nem o Márcio Tadeu, que era o companheiro de anos do Emílio, conhecia esse rapaz. E na época até os amigos mais íntimos, né, do Emílio falaram que também não tinham conhecimento, né? Então realmente teve aquela cena no enterro, não deixaram o rapaz entrar, teve bate-boca. E o que acontece? Esse rapaz entrou com uma primeira ação na justiça, que é uma ação de remoção de inventariante. Ele entrou na justiça pedindo para que o Márcio Tadeu, companheiro do Emílio, fosse destituído como inventariante, que não fizesse parte dessa partilha aí de bens desse testamento. Pois bem, o juiz deu, na primeira instância, um ganho de causa para o Márcio Tadeu. E não só deu ganho de causa para o Márcio Tadeu, que fez uma pesquisa e nesse mesmo processo reconheceu a união estável entre o Márcio Tadeu e entre o Emílio. E esse é um documento importante, Sônia, porque até então não tinha um documento legal que comprovasse essa união estável. E esse processo que o Alexander abriu acabou tendo uma consequência ruim para ele, né? Que foi a perda do processo e a comprovação da união estável para o Márcio Tadeu. Ele recorreu dessa sentença e também perdeu na segunda instância de forma unânime pelos desembargadores, Sônia, que ainda chamaram a atenção do Alexander, desse suposto filho, com os seguintes dizeres na sentença. O autor, primeiro eles começam a sentença assim, Sônia: não existe a menor razão para destituir um inventariante. O autor dessa ação não apresentou fatos suficientes e, ao contrário do que se diz, Márcio Tadeu, companheiro de Emílio, promove todas as ações necessárias para a manutenção e administração dos bens. No mais, o autor está reclamando sem, ao menos, provar sequer uma paternidade. E isso foi unânime. Todos os desembargadores votaram a favor do companheiro para que permanecesse no inventário e consideraram ali que o Alexander nem ao menos comprovou uma paternidade para requisitar qualquer coisa judicial. Pois bem, Sônia, atento a essa movimentação, o companheiro do Emílio Santiago pensou já em se prevenir ainda mais
sobre uma futura acusação. Então, ele mesmo, depois disso, abriu um processo na justiça para prestação de contas. Tá. Que processo é esse? É o companheiro do Emílio falando, olha, os bens do Emílio estão todos na minha mão e eu quero provar, eu quero prestar conta de como eu estou administrando isso e como eu estou realizando a manutenção da casa, da produtora, de todo esse patrimônio. Olha, a prestação de contas do Márcio foi aprovada 100%. Houve uma auditoria, houve uma pesquisa e toda a prestação de contas foi aprovada sem nenhuma objeção. A sentença diz em aprovação 100%. O que acontece, Sônia? Depois que o Márcio também tem essa segunda ação favorável, o Alexander abre um terceiro processo na justiça que a gente também teve acesso à íntegra. E que é um processo de arrolamento de bens. O que ele pensou? Bom, como eu não consegui tirar ele do inventário, eu vou tentar um bloqueio dos bens até que tudo isso seja finalizado. Mas como a gente está falando de uma ação de inventário, isso é uma coisa, Sônia, que pode levar até 20 anos, Sim, né? É verdade. Tem muitas ações, por exemplo, envolvendo inventário que a gente vê que uma das partes até falece e o processo ainda nem terminou. É uma coisa muito complexa. Então, o que o Alexander pensou? Vou abrir esse processo para ver se pelo menos eu consigo que ele não usufrute desses bens. E aí fez essa abertura desse processo de arrolamento de bens. E aí o que ele pede nesse processo? Que todos os imóveis do Emílio fossem lacrados, tanto a casa quanto a produtora do Emílio fossem lacradas pela justiça, e também um bloqueio em todas as contas bancárias com ativos deixado pelo Emílio. Certo. Isso foi negado pela justiça. Na sentença que a gente teve acesso, o juiz alega. Primeiro, o juiz questiona se em algum momento ele já comprovou a paternidade para pleitear alguma coisa. Como o juiz ficou sem resposta, o juiz entra num segundo momento com um segundo parecer falando, olha, já tive conhecimento que tudo relativo aos bens do Emílio já tiveram prestação judicial, que foi aprovada 100%, então indefiro o arrolamento de bens. E aí a gente tem uma terceira derrota aí para esse suposto filho do Emílio. E é aí quando ele não se vê em outra alternativa, Sônia, a não ser pedir um exame de DNA, né? Que é o quê? É uma ação de paternidade para que ele possa comprovar aí que de fato é filho do Emílio. Mas é aí que a maior confusão começa, Sônia. Por quê? Inclusive com esse papo, teve exumação, não teve exumação do corpo do cantor para que fosse feito o exame de DNA? Como é que tudo isso começou a se desenrolar? Pois esse papo de exumação, ele começa de que forma? Ele entra na justiça e pede, né, um processo de paternidade. Sim. Só que quando ele abre esse processo de paternidade, ele já apresenta um exame de DNA, um suposto exame de DNA, que teria sido feito entre ele e uma irmã do Emílio, que ele mantinha uma amizade, que também era uma suposta irmã, que até faleceu ao longo desse processo, então não faz mais parte desse processo. E o resultado, ele alegava ali que apresentava até 63% de chances de ser filho do Emílio com base desse DNA feito com essa suposta irmã. Então, a justiça... Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resumo de toda essa história, porque ela é longa, não sei nem que você conseguiu resumir dessa maneira, mas a gente vai resumir mais ainda. O Alexander, né, Nunes sempre achou que fosse filho do Emílio Santiago, né, ou procurou, ele chegou a ter contato com o Emílio, inclusive, mas a coisa nunca deslanchou. Aí o Emílio morreu e ele queria ser reconhecido como herdeiro, já que ele era o suposto filho do cantor. Mas existia a união estável com o Márcio Tadeu, que conseguiu comprovar isso na justiça, conseguiu ser o administrador dos bens, né? Ele já exercia, acho que também essa função antes, foi totalmente com
aí aprovada todas as questões em que ele entrou na justiça, e o Anderson continuou tentando, apesar de todas essas vitórias do Márcio Tadeu na justiça, de ter união estável reconhecida, de poder ser o administrador dos bens, de poder realmente ter prestado contas e ter tudo aprovado, nem assim o Anderson desistiu de provar a verdade na qual ele acredita. Para ele existe essa verdade e ele vai até o final nessa história. Aí ele pediu a única coisa que seria inquestionável, resultado de um DNA, porque se existe um herdeiro de união estável, isso não impede que exista um herdeiro por parentesco, né? Por ser filho do cantor, que era o caso questionado. Aí é que entrou um primeiro exame de DNA. E aí é que entrou o atual, que já, daqui a pouquinho, o Alessandro Lobianco vai revelar o resultado para vocês. Esse resultado é muito decisivo nessa história. Talvez aí possa se resolver de vez essa luta, porque é uma luta na justiça e, como o Alessandro Lobianco estava falando, é inventário. E assim, de repente, vai mais de 20 anos nessa história. Então, se esclarecer tudo agora, a coisa já se resolve, né? Não precisa esperar aí décadas, quem sabe, para ver quem é que pode colocar de fato a mão nessa herança ou não. Resumir, Alessandro? Alessandro, acho que ele até dormiu, né? Acho que ele até dormiu. Bom, a gente tem um trecho dessa história, já a gente reconecta aí com o Alessandro, mas é o momento do adeus mesmo. Quando Emílio Santiago morreu, ele teve um velório aberto ao público no Rio de Janeiro, e claro que o Anderson foi para lá, né? O Alexander foi para lá. E aí o que aconteceu? Aquele bate-boca, né, em frente ao caixão do Emílio Santiago, porque não aceitaram a presença dele lá. Não sei nem se foi o próprio Márcio Tadeu, mas alguém foi lá, né, e falou, deu a mão e falou, e aí, muito prazer, foi o assessor, né? Eu te conheço? Quem é você para estar aqui? E a coisa foi mais ou menos nessa base, como você vai ver agora. Vamos lá. Toda esta cidade, como o céu de luz nenhum. O Soca, secretário dele. Você me conhece? Não. Eu também não te conheço, nunca te vi, Alex. Prazer. Prazer, meu. Prazer, tá, Alex? Estamos nos conhecendo nessa hora, né, Alex? Conhecer assim nessa hora tão Nessa triste. hora. Ele conheceu seus filhos já? Você falou quando? Conheceu. Quando? Conheceu. Se você é secretário, você de repente deve ter comentado alguma coisa, não? Como secretário, nunca comentou isso comigo, Alex. Impressionante. Tivemos contato, sim. Ele conheceu os meninos, sim. Nós tivemos contato, sim. Almoçamos juntos, sim. Isso, sim. Não queria estar aqui. Não era minha intenção nenhuma estar aqui. Queria que ele vivesse mais 20, 30 anos. Eu nunca na vida ia aparecer na televisão para falar nada. Porque não era interesse meu vir para cá para quê? Para aparecer? De maneira alguma. Mas eu estou aqui hoje para poder tentar estar perto no último momento dele. E aí foi o que foi, como vocês viram, o assessor, ironicamente, dizendo, eu te conheço, e desde quando? E realmente tendo toda aquela atitude muito imprópria para um momento como aquele, um momento de adeus, um momento de despedida, a cabeceira do caixão do Emílio Santiago. Tudo bem, todo mundo fragilizado, chocado, triste, realmente, às vezes você perde a noção das coisas, mas que isso deixou uma marca no Anderson, aliás, no Alexander, com toda certeza, viu? Bom, a gente tem mais algum momento para mostrar? Posso falar com os nossos convidados? O Lobianco voltou, então vamos para o Rio de Janeiro, mas o Vladimir Alves está aqui, Thiago Rocha aqui, né? O Felipe Campos também, já eles dão a opinião deles sobre essa história e já o resultado do DNA, o atual, que pode ser a solução desse drama aí, que se estende já, eu não sei, não me lembro a data em que o Emílio morreu, mas já a gente fala para vocês. 2013. E desde lá, quanto? 2013. Também 2019, 6 anos praticamente, né, uma história que é bem pesada, é bem ruim de se viver, na verdade. Diga, Alessandro. Reforçando o resuminho que você fez rápido, Sônia. Sim. Então a gente falou aqui de 4 ações, né, que já estão
que já aconteceram na justiça. 3 que já tiveram resultado e uma que tá ativa aí na justiça. E as três contra, o resultado foram contra o Alexander, né? Contra o Alexander, isso. Rapidamente relembrando, a primeira ação, ele entrou pedindo a remoção do Márcio Tadeu como inventariante. Perdeu na primeira instância, recorreu, não só perdeu, como o Márcio Tadeu acabou tendo a união estável reconhecida nesse processo. Numa segunda movimentação jurídica, o Márcio entra na justiça pedindo uma transparência com sua própria prestação de contas de forma voluntária e essa prestação é aprovada pelo juízo 100%. Uma terceira movimentação jurídica é quando o Alexander tem conhecimento ali que o Márcio está com a administração total dos bens, inclusive dando transparência à justiça, e ele pede o bloqueio desses bens e que sejam lacrados os imóveis do Emílio. Mais uma vez a justiça o questiona sobre não apresentar nenhuma comprovação de que é filho e derruba todos os pedidos e dá mais uma vez o ganho de causa para o Márcio Tadeu, e aí a gente entra nessa quarta movimentação processual, que é a paternidade, que a gente vai explicar aí logo mais. Certo. Lembrando, né, o Lobianco pode confirmar isso, que esse patrimônio, essa herança disputada é de 10 milhões de reais, certo? 10 milhões de reais. Antes de você entrar nessa quarta fase, que é a atual, né, Alessandro, deixa eu só pegar aqui a opinião dos nossos convidados. Que situação complicada, né? Não é a primeira e nem a última vez que a gente vê barraco em velório. Nada. Nossa, porque é uma coisa assim desagradável. Eu fico pensando porque assim, durante toda a trajetória, durante toda a vida do Emílio Santiago, ele nunca fez questão de se declarar homossexual. Sim. Em entrevistas, ele falou, gente, sou um artista, levo a minha vida do jeito que eu tenho que levar, tanto que tem um documentário que vai ser lançado ainda este ano, que eu estou pensando no futuro desse documentário, que vai poder, depois desse DNA, exatamente, o Emílio Santiago e as 7 aquarelas, que quem é o historiador Marcos Rosa, que está idealizando esse projeto, ele já foi autorizado a arrecadar R$1.406.000 para finalizar este documentário, que inclusive, não sei se eles conseguiram gravar depoimentos com Beth Carvalho, que estava inclusive no roteiro. Não sei, preciso falar com o Marcos. E o Paulo Fontinelli, que vai ser o diretor. Agora, vai mudar essa situação. Pois é. Porque dependendo do que sair no DNA, tem um imbróglio da irmã. Sim. Tem a questão do filho e tem a questão do companheiro. Eu acho que, juntando tudo isso, esse documentário vai ter que ou ser adiado, sim, ou vou ter que alterar alguma coisa. Vão ter que alterar o final do roteiro, com toda certeza. Rapidinho, o imbróglio da irmã, não, porque a gente está falando só do parceiro. Foi o que teve, assim, durante toda a vida dele. Eles quiseram trazer no documentário tudo o que aconteceu. A irmã que apareceu naquela história, ou não é, foi reconhecida, não foi. E esses outros dois, que é a questão do filho, que pode ser resolvida hoje. Sim, exatamente. E do parceiro, né, que já foi resolvida. Isso ele é realmente reconhecido como herdeiro por conta da união estável, uma coisa que é muito justa, por sinal. Tiago Rocha. É complicadíssimo esse caso, porque a gente não vê fim, né? Entendeu? A gente vê fios de esperança, aí quando você fala, não, saiu, não, aí tira uma outra pessoa, não, você não é. E parece que não tem fim. E infelizmente, eu não sei o que acontece, mas parece que as pessoas, o que me dá uma impressão de fora, é que é uma ganância financeira tão grande, tão grande, tão grande, que isso parece que é o negócio que mais afasta. A gente viu isso no caso do Marciano, entendeu? Mas não vai reconhecer, aí faz o DNA, e aí reconhece, mas também reconhece eu não quero perto. Aí você vê essa deselegância, isso daí tá gravado. Nossa, é pra sempre isso essa aí, deselegância, né? Eu te conheço, não te conheço. Amigo, ali não é hora de conhecer. Há quanto tempo, né, se conhece o Emílio? E não é hora de desconhecer, ali é um momento de dor. Claro. Se a pessoa não é conveniente para você, fica no seu lugar, deixa outra pessoa prestar a homenagem dela e tá tudo certo. Porque ali não é eu tenho mais, eu conheço mais, não é disputa de quem viveu mais, quem viveu menos, de quem tem mais ou quem sabe mais. Ali é um momento de despedida, ponto. O resto vai se discutir depois, né, na no justiça, jurídico. Isso, poxa. exatamente. Felipe Campos.
Eu acho que muita gente em casa deve estar se perguntando, né? Falando assim, nossa, mas ele era homossexual, né? Filho, toda essa questão. Gente, não, olha, por experiência própria, não tem absolutamente nada a ver, né? Ser homossexual, isso independe de que ele não possa ter tido uma relação heteroafetiva e ter engravidado alguém e ter tido um filho. Então, isso é mais comum do que o povo imagina. É verdade. Então, assim... eu acho que se existe uma possibilidade realmente dele ser o filho e de que ele possa ter entrada aí nos bens, eu acho que nada mais justo do que realmente ter, ele fazer parte disso tudo, né? Porque como ele mesmo disse no vídeo que foi veiculado agora, quando ele fala pro rapaz, né, pro assessor, eu não pude chegar perto, né? Eu não tive condições, né? Sim, então, de alguma forma, você percebe aí que essa história, principalmente essa história do Emílio Santiago, era orquestrada por outras pessoas. Exatamente, é isso que a gente está falando, aquela história de blinda, né, o artista e não deixa ninguém chegar perto. Mas eles, quando o Alexander veio ao nosso programa, ele deixou uma coisa bem clara, porque assim, a luta pelo reconhecimento da paternidade já existia antes da história da morte, antes de saber valor de patrimônio, ele estava em busca de um pai. Depois, com a morte, que vem uma questão de inventário. Aí, se for o pai realmente, tem direito à herança, então ele vai batalhar, ele também tem filhos para criar, que seriam os netos do Emílio Santiago, dependendo desse resultado de exame de DNA que o Alessandro Lobianco vai dar hoje. Então, não é aquela história, ele estava interessado no dinheiro, na fortuna do pai, porque não tinha nenhuma avaliação que fosse feita naquela época, depois da morte, que se sabe que é um patrimônio de 10 milhões de reais e ponto. Quer dizer, primeiro era o lado afetivo, agora seria a consequência de um laço de família, a questão da herança, herdeiro é herdeiro, não é? Não é. Um já está reconhecido pela justiça, o outro precisava da comprovação da paternidade, o primeiro exame foi feito, deu uma boa porcentagem, mas parece que não convenceu, e aí teve um outro exame de DNA que o resultado vai ser dado agora, Marmita. Vamos dar o resultado? Então, pode falar, Alessandro Lobianco. Você quer complementar o que você estava falando? E aí você dá o resultado. Só para complementar, Sônia, esse primeiro exame de DNA que eu citei, que deu uma porcentagem de indícios de 63%, não foi feito entre o Alexander e o próprio Emílio. Tá. O Alexander apresentou esse DNA na abertura do processo de paternidade, alegando que foi um exame que ele fez com a irmã do Emílio, e que teria apresentado 63% de indício de positividade ali nesse exame. Mas a justiça considerou o seguinte, olha, esse exame tem que ser feito direto com o Emílio, porque também é uma suposta irmã, então não conclui nada. Então foi pedido, e aí qual foi a sorte de poder ter sido feito esse exame sem a exumação do corpo? Porque quando o filho do Emílio vai no enterro e dá essa confusão, quem estava ali já da parte ali do Márcio fala, opa, isso vai dar um problema futuro. É melhor pegar alguns fios de cabelo do Emílio antes dele ser enterrado e deixar isso guardado, porque futuramente alguém vai aparecer pedindo um DNA. Então ali no dia do enterro foi coletado um material do Emílio e esse material ele estava desde então guardado num laboratório da UERJ. Então a justiça apontou ali a existência desse material e levantou a possibilidade de fazer no próprio laboratório da UERJ, que tem todo o recurso lá para fazer esse tipo de exame. Isso foi aceito por ambas as partes, tanto pelo Alexander, tanto pelo Márcio Tadeu, e foi feito esse exame, Sônia. E a gente até tem uma reproduçãozinha aí do resultado desse exame, dando a medida exata que esse exame apontou aí esse confronto genético entre o Alexander e entre o Emílio Santiago. Você quer que eu já fale agora? Sim, vou ler o que está aí, mas é do exame de 63%, é do primeiro teste de DNA, isso que está na tela.
enquanto o laudo do laboratório conveniando da UERJ em face de confronto de material colhido das mesmas pessoas indica o índice cumulativo de concordância na ordem de 0,3, que, segundo a advogada, corresponde a cerca de 20%, restando inconclusivo a favor ou contar a ocorrência de vínculo genético, né? Então, 63% que consta aí, olha, é o resultado do exame anterior. E esse que você está vendo aí é o resultado do último exame, que ao invés de 63% de possibilidade de ser filho, indica apenas 20%. Na verdade, Sônia, nem chega a 20%. Eles falam menos de 20%, porque 20% já seria ali um piso. A gente pode dizer assim, um piso para você fazer essa medição. Mas, na verdade, foi 0,131, ou seja, negativo, 100% negativado. Mas aí a gente inicia, Sônia, após esse resultado, uma nova briga judicial. Peraí. Eu também não entendi. Que é o seguinte, teve o primeiro resultado, a margem era grande, aí se pediu um segundo exame, que seria diretamente com material genético do Emílio Santiago. Esse exame direto deu inconclusivo, mas mais para o negativo, é isso? Isso, deu praticamente, quando a gente diz inconclusivo, é porque é um termo de praxe, é um termo de nomenclatura. Mas deu negativo e 0,131, ou seja, não chega nem a 20% a possibilidade, que é um piso nomenclatório também, ou seja, de uma forma mais clara para o telespectador, deu 100% negativo esse exame. Certo, e agora? Quer dizer, ainda vai ter como recorrer? Não acabou a história? E aí, o que o Alexander agora alega? Ele teve um embasamentozinho, que apenas esse embasamento realmente deu um motivo para a justiça concordar se ele arcar com o dinheiro dele, a justiça disponibiliza a exumação apenas para ratificar o exame que já foi feito. Que ele alegou o seguinte, alegou que o companheiro do Emílio dá aula, é professor da UERJ, de um determinado campus da UERJ, e que isso invalidaria todo o teste porque ele suspeita que pelo fato do companheiro do Emílio ser professor da instituição, possa ter havido uma manipulação ali com esse resultado. Você sabe que... Não, pode falar, é que eu tenho uma dúvida, mas já eu coloco, fala. Pois para a justiça, esse segundo exame não é questionável, né? É um exame que a justiça confia, em que todo mundo confia. O laboratório da UERJ é um laboratório muito sério, mas eu conversei com algumas fontes ali do judiciário envolvidas nesse processo, e o que eles me passam bom, já que realmente o rapaz trabalha, é professor da UERJ, para que não tenha uma sentença em que lá na frente dê motivos para alguém alegar qualquer coisa, fica a critério agora do Alexander arcar com o seu próprio dinheiro, então, essa exumação e fazer esse DNA confrontando o material genético dele diretamente com o material do Emílio. Mas o que acontece, Sônia? Já tem 2 anos que essa autorização foi dada. O processo que vê a parte da partilha de bens já está correndo. O juiz desse processo já está há cerca de 1 ano pedindo para o Alexander, cadê o resultado que você pediu do confronto com a exumação? E o Alexander não dá vistas nesse processo, ele não aparece para se manifestar nesse processo. Talvez ele não tenha o dinheiro para fazer a exumação, mas teria que ter entrado em contato e dado alguma satisfação. Minha única dúvida para encerrar, porque hoje o nosso programa vai estar muito corrido, é o seguinte, quem garante que os fios do cabelo eram o mesmo do Emílio Santiago? Sabe? Pois esse é o questionamento que o Alexander faz, né? É sério. É muito simples. Lá no dia eu achei que alguém poderia pedir, fui lá, cortei fios de cabelo e mandei para um laboratório. Essa história eu acho bastante suspeita, muito suspeita mesmo. Eu acho que essa história realmente, Sônia, ela carece sim desse terceiro exame de DNA para realmente, como
a própria justiça diz, né, a gente não trabalha com dúvidas, né, tem que ser conclusivo mesmo. Mas agora fica esse empecilho parado, porque há cerca de 1 ano o Alexander ele não aparece se manifestando em nenhum dos autos que está sendo chamado para falar sobre esse exame aí que ele pediu. Tá certo. Obrigada pelas informações. Você é um grande investigador, na verdade, porque, pelo amor de Deus, para desvendar essa história, montar dessa maneira e transformar isso numa coisa que nós todos pudéssemos entender, você imagina o trabalho que o Alessandro teve, tá? Então, vamos deixar só aqui, antes de eu dar os recadinhos, um pedido para o Alexander Nunes aparecer, ver se vai fazer essa exumação ou não, colocar um ponto final nessa história, porque a gente não quer ficar... Olha ele aqui no nosso programa. A gente não quer ficar lembrando só do Emílio Santiago numa questão tão delicada quanto essa, né? A gente quer continuar lembrando dele como o grande cantor que ele sempre foi, viu? Tá, então, só um adendo aqui, a informação que chega, que os fios de cabelo do Emílio Santiago foram retirados na autópsia. Então, não há nenhuma dúvida em relação à procedência do material genético que foi usado no exame de DNA. Isso é muito importante, porque dá aquele ponto de interrogação na hora. Cabelo, né? Exatamente, qualquer um pode falar que era, mas está comprovadamente. Olha, a atriz Leide Francisco está internada na UTI com melhora clínica evolutiva. Ela estava em estado grave, como vocês se lembram, cirurgia de fratura de fêmur, complicações após, mas tem um novo boletim aos amigos. O filho da atriz, não é? A filha, agora, Andréia Frank, usou o Facebook para pedir orações para a mãe, mas dizendo o seguinte: aos amigos sempre tão carinhosos com minha mãe, Leide, peço que mandem boas vibrações, orações e toda energia positiva para sua rápida recuperação. Ela sofreu a queda, ela continua internada em observação com um quadro estável. Como tudo é possível ao que crê, peço a vocês que se juntem em oração comigo para que minha mãezinha possa voltar em breve com toda a sua energia para casa. O mais recente papel da Leide na TV foi no ano passado como Lorraine em Malhação Vidas Brasileiras. Então, melhora clínica evolutiva, está tendo uma reação positiva. Isso já é um bom sinal, já é uma grande coisa aí, né? Sabe o que aconteceu no show da Marília Mendonça, que ela passou mal? De quem? Da Marília Mendonça. Nossa, ela xingou você de biscoiteiro, hein? Por quê? Ai, ai, ai. Ai, 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 O que é ai. biscoiteiro? Biscoiteiro Fabrica biscoito. querer um biscoito, né? Será que é querer isso? um clique, alguma coisa parecida. não é. Nossa, mas eu Biscoiteiro é um perguntei novo pra VTZero. você. Me chamou de VTZero, biscoiteiro. Nossa, eu perguntei pra você de inocente, juro de verdade. Não, mas teve Vlad. confusão, Não gritaria, tô sabendo. spray de pimenta no show dela. Não foi assim. Como você sempre é muito bem informado, eu perguntei pra você. O que aconteceu? Não que vocês não sejam, vocês são mais desligados. Mas ele é biscoiteiro. Ele é biscoiteiro. Então é você Não, mesmo, só porque ele aqui, deu uma né? nota, você deu uma nota aí daí. Não, eu estava comentando o foi? troféu imprensa. Tá. E tinha lá na categoria de melhor cantora. Eu falei que no ano passado a Anitta lançou mais videoclipes. Ficou baseado nisso. Tá. Que o ano realmente foi da cantora Isa, que ela tem uma potência vocálica. E realmente, mesmo sendo uma novidade, ela foi a melhor cantora de 2018. E no caso da Marília Mendonça, em 2018 nós noticiamos mais sobre o corpo dela, sobre a Sim, mudança no visual, regime, do que a na perda própria de música. peso. Nossa, entrar nas minhas redes sociais, eu distribuí tanto bloco que eu não sei, acho que eu não tenho mais nem direito a bloco no Twitter. Esgotou As pessoas o não pacote. sabem entender. Então, Marília Mendonça, precisa pagar um cursinho para os seus fãs, alguns deles, que não sabem fazer interpretação de texto, inclusive você. Mas uau. porque ela também... Me chamou de biscoiteiro. Acabou comigo. Eu adoro biscoito Mas sabe mesmo. que eu acho que a carreira da Marília Mendonça, eu acho que eu gosto dela. Eu gosto. Eu acho ela uma boa cantora, inclusive, assim, eu acho que ela tem um estilo, ela tem a voz, assim, eu acho que ela vai fazer muito sucesso. Ela vai se revelar uma grande Roberta Miranda ainda, eu acho. Eu acho que a chance já Boa, passou. você viu aqui Tá a- perdendo timing, viu? Eu acho. Eu acho que ela tem todo estilo, Tá, assim. eu também disse isso no Troféu Imprensa, essa sofrência tá sem Gente, inspiração. jamais eu ia falar né? da- Tá da- sem inspiração. O profissionalismo dela, da competência. Claro. Ela tem talento, ela é uma grande Sim, cantora. Gosto sim. muito das músicas dela. é Sim, mesmo. O que ela eu merecia disse? estar lá entre as Merecia. três como ela estava. Só que eu realmente. falei, no ano passado, se a gente for fazer um levantamento de todas as notícias
notícias sobre Marília Mendonça, Foi falávamos visual. mais do corpo dela do que da música. Aí ela veio falando, não, mas eu sou maravilhosa, eu tive 150 milhões de visualizações. Não sei aonde. Isso daí é outra parte, é outro departamento. Tudo bem? Volta para real? Não, eu tô aqui só lendo a minha novela. Mas enfim. Vai acontecer uma que a gente confusão. vai mostrar Mas a já gente já. não gosta que te xingue. O que foi? Não, me xingou, chamou de biscoiteiro. Não, mas não Biscoiteiro. gosto. Uma biscoiteiro não é bom. Nossa, então ela é uma tremenda biscoiteira, porque mais vídeos que ela postou durante um ano. Você sobre- tá preparada para os Claro. fãs da Marília Mendonça? Ah, não, se dane. Tem, Vamos falar olha. o que é. Então, se ficar botando vídeo é biscoito, ela é uma tremenda biscoiteira, porque ela fez isso o tempo todo em relação ao novo visual. Foi uma conquista, inspirou muita gente a ter coragem de entrar nessa batalha pela perda de peso, uma vida mais saudável, ok, mas isso é biscoito, não vem dizer que não é, porque foi realmente. E essa colocação do Vlad é válida, porque... É a seguinte, teve mais destaque realmente o ano passado, 2018. não o retrasado, que foi música, sucesso, parada, essa coisa toda, do que o trabalho musical. É fase, acontece realmente, né? Importante é estar na mídia, Biscoiteira, você, tá? Pode Traz um chá deixar. de carqueja. Mas passou mal lá no show. Carqueja. Que isso, Chá vai de falar carqueja. ninguém da nossa roda da fofoca, não. Mas, ô, Biscoito, faz favor, você não disse do Você não show falou, que a né? Marília Você passou lá mal. Você não falou. Lembra que ela começou a fazer aquelas turnês pelo Brasil, fazer aqueles shows surpresa? Aquele que era de graça. Chega, Dava vai quem maior quer. confusão? Então, dessa vez, na verdade, aconteceu em Manaus. Ela teve que interromper o show, porque começou um muvuco, uma briga, o pessoal começou... E aí começaram spray de pimenta, gás lacrimogêneo, ela teve que parar o show, passou mal. Ela passou muita mal, gente mas também. spray de pimenta, você passa mal mesmo. Aquele tumulto, e aí ela teve que parar. Ela falou, olha gente, alguém jogou gás aqui, eu vou voltar daqui a pouco. Mas foi isso que aconteceu, esse tumulto todo, ó, lá no show dela em Olha o Manaus. pessoal saindo com a mão no rosto, né? Que 60 doido. mil pessoas. 60 mil pessoas. É um estádio de futebol. Gente, como é que sai uma briga dessa? Ali ao lado Porque, do Teatro olha, Amazonas. Gente, que é uma peça histórica, uma obra de arte, esse teatro. E assim, para a polícia a partir para o gás de pimenta, é porque a coisa ia degringolar mesmo, né? Que judiação, meu Deus. Mas show de do graça, céu. infelizmente, não dá certo, Sônia Abrão, porque você não consegue ter uma segurança necessária. Está aberto, vai quem quer. Isso daí, você não tem segurança necessária para Não todas mesmo. essas pessoas. É Não verdade. mesmo. Né? Quantas pessoas você precisa ter para conter 60 mil pessoas? Olha, Quantas histórias nós já vimos, já assistimos. Recentemente também teve um no Rio de Janeiro, que eu não lembro muito bem, acho que foi do Kevinho, não foi? Um também que deu maior rebu também, que foi na praça, que foi aberto também. Então, a gente já tem experiências dessa forma. Tem que tomar cuidado, quando vai fazer show de graça, tem que... se você já tem segurança, tem que redobrar ainda toda a história. E nada é 100% garantido, e nada é mesmo. Mas ela no terminou o mundo. show. Mas ela terminou o show, quer Conseguiu. dizer, ela conseguiu se recuperar. A gente não sabe de nenhum número de vítimas, de feridos, esse tipo de coisa. Parece que, graças a Deus, não aconteceu. Ficou esse perigo iminente aí, mas que foi tudo controlado a tempo. Tiveram que radicalizar, tiveram que usar o gás de pimenta, mas antes isso, do que se acontecesse uma coisa muito séria e pudesse degringolar até uma tragédia. Deus nos livre. E ela foi muito profissional, De ter voltando terminado. e ter terminado o show. Muitos muito outros teriam profissional. subido no carro e ó. Passei mal, tchau, não volto mais e Ela é vai muito para um boa local cantora, totalmente seguro. Mas ela foi muito profissional, muito corajosa de ter voltado e ter terminado esse show. Nisso aí, valeu 10 aí para Marília Mendonça, viu? Serve biscoito pro pessoal que eles acalmam. Para! Ela é uma ótima O pessoal cantora. comendo biscoito, quando você tá Ai, ele é um comendo, você ótimo não briga. jornalista. Não, mas Pronto. Adorei, Bem Sônia feito, Abrão. aí, qual Não é? vem passar a mão. Mas não tô passando Você tem mal. que defender a gente Não, aqui. mas eu defendo. Entendeu? Eu Não é. defendo. Eu vou te dar Ele- biscoito é você. também. É um biscoito. Tá muito VTZero. Ele tem razão no que ele fala. Porém, eu acho que assim. Que é biscoiteiro. Os fãs dela vão lá no Instagram, vocês não têm paciência. É assim. Tá bom, vai.
Conclui Não, aí. eu Pode não concluir. quero declarar mais nada. Na hora que ela te chamar de biscoiteiro, você vai ver se a gente vai te defender aqui. Não, esse lance que ela falou de biscoiteiro, você falou muito certo. Ela foi muito biscoiteira. Até que nas fotos era diferente da foto que a gente via e depois das entrevistas que ela dava. Ela estava bem diferente, deu uma bela mexida. Agora, o ano passado não foi dela. Não foi. Das três, não foi dela. Olha, Dona Florinda faz rara Cadê minha mãe? aparição e pede emprego. A Florinda Mesa, né, que fazia a Dona Florinda no seriado Chaves, tá pedindo emprego. Fez uma rara aparição e olha que ela é rica pra dedéu, gente, porque a fortuna que o Roberto Bolanhos deixou, mesmo tendo que dividir com 6 filhos, foi muita grana, muita grana. E ela pegou uma parte muito boa com direito, né? Ela passou a vida dela com ele. E ela diz, ainda estou viva. Então não é uma questão de grana. Ela fala, tô sem emprego, parece que ela tá precisando de tudo, né? Tá precisando de um biscoitinho. Não tá, não tá. É só realmente a questão, ela quer trabalhar. Quem é artista é Não tem nada a ver assim. com o filme, que eu acho que estreia amanhã no México. Vê aí, daqui a pouco Porque você ou é fala. biscoito, E ou é daqui a biscoito, pouco, Dona Florinda. A gente não mostrou aqui a bruxa dos 71 aos 21 anos de idade, ou 22 anos de idade, como ela era simplesmente Sônia, acabou de chegar lindíssima. uma Que é? notícia pra mim que tem um casal que tá ensaiando pra voltar. E ensaiando pra voltar, não, que vão anunciar A em reconciliação? dias a reconciliação. Gente, Será? que maravilha. Casal? Eita, boa notícia, mas ó, daqui a pouco o bafão com o Felipe Campos. O bafão de Felipe Campos? Chegou! Que casal é esse que vai tratar? Meu Deus, agora são 3h57 ao vivo, né? E estamos bombando aí pra todo o Brasil. Olha, Sônia Abrão, quando eu recebi hoje essa informação, eu quase capotei ali com caneca na mão. Foi uma loucura. Bom, Neymar e Bruna Marquezine. Sim, senhor. Sim, Sim, senhor. Olha só, acontece o seguinte. O pai do Neymar tá fazendo a escalação aí e tá mexendo, esperando. Na verdade, assim, eu já acredito que os dois voltaram. Depois de tudo aquele indício da meia, da música. Lembra que ele postou colocando a música no stories, enfim, a letra da música? Eu já achava. Agora, hoje, quando eu recebi essa informação, agora eu tenho certeza. Me disseram o seguinte, que os dois vão anunciar em dias que eles já estão juntos. Porém, o que acontece? Só não anunciaram porque estão fazendo a escalação do filme Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, né? Eu vou jogar um balde de água fria nesse bafão. Por quê? Apaga, Sônia Abrão, apaga essa fogueira. Por quê? Por quê? Ih, termina. Ele tirou as meias. Tá com o pé gelado. Eu já sei que você vai falar. É a mesma coisa que eu. Não sei, fala. Querem divulgar o filme. Não. É outra história. Mentira, Não sei, um de nós dois ouviu o passarinho cantar, mas não sabe onde. Então, daí é o seguinte, aí como eles vão terminar de fazer a escalação e tem alguns parceiros que estão envolvidos, parece que a Bruna Marquezine também estará no filme. E aí o que acontece? Eles estão esperando agora entrar toda a história justamente para anunciar. Quando é que é esse filme? Ele já vai começar a ser rodado agora. Eu acho que daqui uns 3 meses já entra no então não nos sei cinemas. como isso pode estar funcionando como um catalisador de atenção para essa história do filme ou a vida real mesmo, as coisas estão em movimento. Porque eu tive uma informação muito parecida com a sua, né? Que dentro de dias seria anunciado a história sentimental da Bruna Marquezine. Só que não é com o Neymar. Não é com o Neymar. Não é com o Neymar. Não é com o Neymar? Eu quero que a sua versão seja certa, porque eu sou Brumar. Mas a que eu tenho não é com o Neymar. Tenho até o nome de quem é, mas não vou dar agora não. Porque senão eu vou furar um colega e eu não quero. Escreve aqui no papel. O que me disseram também foi que o pai dele, o pai do Neymar,
que tá também triangulando umas histórias aí, também pro Neymar entrar no filme, junto com alguns parças, É uma entendeu? outra pessoa que já foi ventilada com ela e seria realmente a pessoa. É um romance da vida da Bruna que vai ser anunciado, né? Dentro de alguns dias, deve ser anunciado oficialmente. Mas a informação minha é que não é o Neymar e a sua é que é o Neymar. Tá, então vamos aguardar essa história. Eu quero que seja o Neymar, eu espero estar errada. Eu ia achar lindo, eu ia achar lá maravilhoso. Mas aí já casa, né? Pra parar não, de aí já papagaiada. casa. Tomara que não seja só pra divulgar o filme também, né? Não, eu acho que não, mas, né? Por falar em filme, olha, gente, falar do Cemitério Maldito que estreia hoje, uma página no Estadão com o Clark, o James, né? Que faz o papel principal, e ele fala isso aqui, olha, pesadelo, brincando de Deus, porque é o que ele tenta fazer, o personagem dele. Clássico do gênero na versão de 1989, o novo Cemitério Maldito, adaptado de Stephen King, estreia hoje no Brasil, discutindo a ideia da morte de uma forma ainda mais assustadora. Então, bota assustadora nisso, bota assustadora. Ele faz o papel de um pai. Embora, o Thiago, ó. Mas hoje é o lançamento, né? Hoje é o lançamento desse filme aí que vai assustar. O que foi, Marmita? Felipe, tem uma notícia do Edson. Que Edson? Cantor? Do Edson? Do Edson? Do Edson cantor. O Edson. É que a gente tava falando de Neymar, de Bruna Marquezine, não é? O Edson do bairro. Olha, esse menino foi abduzido, devolvido pra terra e a gente não tá sabendo. É possível. O Edson, Sônia. O Edson. Falando nisso, estava linda ontem lá no Super Pop. Muito obrigada, eu adorei, viu? Tava maravilhoso. Gente, o Edson é papai! Tem recado dele, né? Pois é, ele mandou um vídeo, eu pedi para fazer um videozinho para nós. Infelizmente, né, nessa correria, a gente não consegue visitar, enfim, aí mandaram fotos também da neném que nasceu, a Bela, e o Edson mandou um recadinho pra gente. Boa, vamos ver. Manda beijo pra Sônia. Meu Deus, beijo, olha filho. Que boneca. Ai, tá chorando, manda beijo. Beijo, Sônia. Deia tá beijo, Bela, agora se recuperando, né? Ela tá bem. A Deia, obrigado, né? amiga. A gente ama vocês. Parabéns por esse sucesso. A gente tá muito feliz. Tô me sentindo um cara renovado. Imagina. Parece que eu voltei a ter 20 anos de idade. Obrigado, viu, amiga? Amamos vocês. Fala tchau. Tchau, Bela. Tchau, Bela. De luvinha, gente. Ela abriu o olhinho pra vocês. Um beijo. Beijo, Edson. Beijo pra você, pra Deia Cipri, a mamãe dessa bonequinha que é a Bela. Um nome, né, que faz jus ao bebê. Ela é lindinha, realmente. Olha que capricho nas lembrancinhas pra chegada da Bela. Que linda, lindinha. Olha que linda. Muito legal mesmo. Eu gosto desse casal. Eu também gosto muito deles. Eles são muito. Olha, Bela, olha que lindo. Mas parabéns de verdade, felicidades. A Bela é uma bênção na vida de vocês, presente de Deus que vocês merecem e ela vai trazer aí muita alegria. Por isso que ele está se sentindo renovado já, né? Que lindo, Edson. Beijo, viu, Deia? Beijo, Bela. Valeu, que bafão, Felipe. Obrigado. Gostou? Lindo. E obrigado por você ter atendido o meu pedido, de ter mandado o vídeo, de ter feito direitinho. Infelizmente, eu não consegui ir no chá de bebê, porque a gente estava gravando aqui. A gente, a gente se planeja pra tudo, chega na hora. Acho que foi o Bruno Talmo que foi no chá de bebê da Deia, né? Foi o Bruno, olha aí. Não é. Veio de onde? De Goiás? Obrigado. Vira ele. Não, vira. Vira pra onde? Olha lá, ó. Vira onde? Aí, isso. Ah, tá. O pessoal quer ver o biscoito. É isso. Exatamente. Obrigado. Vocês estavam mostrando a barriga da Deia, vocês perderam Elias, né? Entrando aqui, entregando esse pacote de biscoito. Isso é coisa rara. Obrigado, viu, Marília? Olha. Eu adoro também biscoito de polvilho. Você gosta? No trem, é uma delícia no trem. No trem? Quer? É, R$1 o pacote no trem. Olha, eu não vou comer porque eu vou É legal falar colocar agora. bastante na boca e perguntar onde está o Fábio. E farofa, Você vai dizer né? Fábio? Farofa, Você vai bem descer na isso próxima mesmo. estação?
Nós comemos. Daqui até Rio Grande do Eu Sul. adoro biscoito. Então, tá certo. É isso aí, gente, pro nosso biscoiteiro que não é biscoiteiro. Então Beijo, vai Marília, um beijo. obrigado, viu? Olha aqui, Bruna Marquezine vai se dedicar aos estudos. Preciso dessa reciclagem para me reconectar com a minha essência artística. E no meio disso deve aparecer aí uma notícia de namoro. Vamos aguardar, Mas né? o que você soube é ator? É. Quem é o rapaz? Não posso falar. Ô, Sônia Essa Abrão. notícia é exclusiva de um colega, eu não vou furar ele de não, jeito tudo nenhum. bem. Ou ela, não vou, não posso. Tá. Certo? Certo. Bom. A língua pede, mas a gente não faz esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Cadê a bruxa do 71? Não eu aguento quero mais ver. chamar a bruxa Não é aí. possível, Tá. não. Ah, não, diretor. Olha lá, tá vendo? Já era preto e branco. Essa é a Angeline. Não, diretor. Tira E aí? logo. Tira aí. Mas não tem só uma foto dela aos 21 anos, 22 anos de idade, tem mais. Vai mostrar, Ó, mas como ela tá olhando lá pro lado. Porque a gente nunca viu o cabelo mesmo, né, Sônia Abrão? Era sempre tinha aquela prótese. A peruca, essa coisa toda. Mas Ó, parece que linda, era gente, bonita, hein? linda. É uma coisa, assim, impressionante. A Angeline, como ela era na juventude. Eu esqueci o sobrenome dela agora. Esse também esqueci. A dona Florinda. Que Dona Florinda? Dona Florinda? É a bruxa do 71. Não é Dona Florinda. Angeline Não Fernandes. é a Mãe, bruxa, não é é Angeline você. Fernandes, exatamente. Não, é a bruxa do 71. Olha lá, tá saindo, ó. Tá saindo. Aí, olha lá. Aí, tira Opa. mais um pouco. Olha. Ela tinha 22 anos nessa época, realmente. Ah, não vai tirar de baixo, hein? Tira... O quê? Ah, Como é lá, que ó. você tá dirigindo lado. aí agora? Não, ele tá fazendo suspense, pô. Mas é suspense. Olha como ela É é bonita. efeito, tem que ser Não, mas devagar, ela tá explicando. é que na verdade esse personagem deixa ela meio monstruosa por causa da cabeça, tudo assim. Ela mas já estava com ela bastante não era, idade ela não também, era mas ela não feia, era feia, não era mesmo. Olha. Mas Ela era ela rica. era Olha, linda. Sônia, olha a Várias boca. joias, né? Linda. Olha que Olha. boca desenhada. É. E naquela época não tinha Não Photoshop muda, não. Você vê, e lembra? preenchimento. Você pega fotos das artistas dessa época nos 30, 40, elas Olha, eram no preenchimento, a maravilhosas, Gretchen foi hoje na Ana Maria, maravilhosas, né? Foi, vamos comentar já também, Gretchen, Ana que Maria linda. Braga. Oh, ela Café devia da ser muito manhã. bonita, hein? Muito bonita, gente, muito bonita. Ela poderia ter sido uma estrela de Hollywood Olha, nariz, tranquilamente. olha. O nariz Se é que ela ainda não continuou fez o mesmo, alguma ó. pontudinho, né? É verdade É. mesmo. Dizem Mas que o nariz essa- vai caindo, né? Não, Cai, todas ó, as meu, tá quase no extremidades, queixo já. todas as extremidades Eu elas vejo. crescem. Ah, É verdade. é mesmo? Conforme a idade, as extremidades Orelha. orelha, Nariz. nariz, É. Eu não vou nem falar nada. Olha lá. Chega, Oh, ela olha o era, horário. ela Não, era bonita, hein? ó. Bonita, né? Só por aí vocês já veem como ela era bonita, realmente. Ela foi uma das atrizes mais bonitas do México, para vocês terem uma ideia. Pode Uau. tirar tudo, Marmita? Tira, Não, vai. Sônia, vamos. não pode. Tirar todo o efeito, Ai, não é que tirar tudo, tirar todo o efeito. Vamos lá. Vai. Vamos ver. Curioso. Uau! Olha que linda, Nossa. gente. Ó. Muito Parabéns. linda, Gata, hein? realmente. Quem? Ela tá lembrando alguém. Gatíssima. Quem? A Suzy Rego. É. Né? A Suzy Rego. É, ela lembra mesmo. Beijo E pra olha Suzy. essa Olha outra, isso. gente. Olha, Sônia, é ela mesmo? é ela mesma. Você não é ela confundiu? mesma. Não, é do Instagram do Alfinete, inclusive. E olha a cintura. Olha a escultura Sônia, que essa de bruxa mulher ela não era. tinha nada. De bruxa nada, né? E o Mas de cabelo? fada. Olha o cabelo, Impressionante. gente. Linda, né? Muito Linda, linda, realmente. incrível, gente. E ela sempre foi muito popular, muito querida. E jamais deu pausa na carreira ou ficou preocupada só com esse lado da beleza. Ela foi envelhecendo e fazendo todos os papéis correspondentes à sua idade, até que chegou na Bruxa do 71. E aí foi aquela consagração popular Marcou, mesmo. né? Marcou para A sempre. trajetória No mundo dela. todo, Marcou né? para sempre. E morreu de tanto fumar, né, gente? Envenenou os pulmões, realmente, enfisema, ela teve problemas seríssimos e, infelizmente, morreu. Felipe, né, fuma pra caramba, é verdade. A gente já falou isso aqui. A gente já falou, mas ele não se emenda. Falou que tá diminuindo. Depois ele acha que ele tem moral para falar da Ana Maria Braga, para dar lição de moral na Ana Maria Braga. Gretchen foi lá né? hoje. A Gretchen foi, conta. Bafão. Chegou? Chegou. de novo. Fala. Olha, O que e que olha, foi? hoje, né, eu tô deitado, tô vendo, revendo as coisas que vão acontecer no dia. Eles colocam na Ana Maria, quem está lá?
Gretchen. Mas ontem a gente avisou. Seu piripipi. Olha, seu freakly bumbum, é isso aí, Joãozinho? O seu freakly bumbum pra lá de poderoso. Tava hoje no programa da Ana Maria, foi legal, foi bacana, eu gostei do que eu vi. Ela tá tão bonita, ela tava bonita. Ela tá bonita. Ela tá bonita. A harmonização a gente brinca, enfim e tal. Mas eu vou falar, talvez seja a fase que a Gretchen esteja mais bonita mas é verdade. depois desde quando ela começou a mexer no rosto, mexer no corpo, enfim. E ela tá muito bem. A Ana Maria ficou super à vontade com ela no programa. Deixa qualquer um na boa. Mas falou dos casamentos, não falou? Falou dos casamentos, falou do filme, né? Falou do filme adulto, falou tudo, né? Então, assim, tipo, aí... Tá. Mas enfim, tem que falar, né? Eles querem também isso, né? Enfim, faz parte, ela mesma nunca negou absolutamente. Mas falar de filme pornô às 8 da manhã... É o assunto café nem desce. Deixar mais pra noite, O café nem desce. O café nem desce. Se engasga com pão de queijo, com né? biscoito. Se engasga com biscoito. Mas ela corrigiu a Ana dos 17 casamentos? Foi. 17, ela a Ana 17, falou? 17, aí acho que tem o trechinho que ela fala. Aí ela corrigiu, ela falou, não foi 17, foram 7, né? Foram 7 ou 8 casamentos. Acho que sim, eu perdi a conta, de Quantos verdade. você foi? Casamento? Um só, já não tá bom? Não, é melhor, né? Porque depois você compra presente toda vez, isso dá um vale gasto. A pena, não. Tá bom. Já olha, vale. Sônia, mas olha, foi incrível, foi muito legal. Não muito tem legal. o trecho não, mas vocês entendam, né? Mas Quem ela não resolveu viu, a questão. ela Mas valeu resolveu muito a a pena. questão mesmo. E assim, como a Globo popularizou para artistas que antes nem imaginava levar. Que né? elas fingiam não Exatamente. existir. Ó, eu vou falar para vocês, quem quebrou essa barreira, o Serginho Groisman bastante, mas o Faustão com Ding Dong. Também, Aí ele isso. começou a trazer todo o pessoal de volta e valeu a pena de Você falou em verdade. Rede Globo, tem um negócio aí, viu? Na Rede Da Globo acontecendo? Então, Você vou vai dar contar? recado e volto. O que é novela? Eu vi ali aquela artista? tarja da Ana Maria Braga, remeteu a um programa que saiu do ar e pode voltar. Ah, gente, olha, eu tava falando do Fernando Rocha na Mega Senha, gravando com o Marcelo de Carvalho. Ele também gravou o jogo das 3 pistas com o Silvio Santos. Olha como ele tá requisitado. Né? Quem sabe pinta aí uma boa proposta de trabalho para ele. Mas falando em Silvio Santos, existe aquele papo agora de que ele não. A Ellen Ganzaroli perdeu o posto de primeira-dama do jogo dos pontinhos para a Rafinha, porque agora ele só fala da Rafinha. Aí o repórter Danilo Costa encontrou Ellen Ganzaroli e Rafinha juntas e foi tirar limpo essa história. Existe a número 1 e agora a número 2, trocaram a posição, a Ellen que era número 1 virou número 2, a número 2 virou número 1, enfim, uma bagunça. E você vai ver agora, vamos lá. Olha, Sônia, exclusivo, eu tô aqui, olha, saiu agora, Ellen, saiu aqui, tá saindo... Tá saindo que a Ellen Ganzaroli e a Rafinha são rivais. Não, tá saindo, na verdade. Acabou de sair que eu perdi o posto em primeiro lugar no SBT como a mais bonita para ela. Pra ela. Sabe por quê? Está saindo que eu estou em segundo lugar nesse ringue. Que a escolhida pelo padrão é Rafinha em primeiro lugar e Ellen Ganzaroli em segundo. O Silvio Santos falou esses dias, faz poucos dias, que você é mais bonita que Ellen Ganzaroli. Olha, eu acho ela maravilhosa. Eu sou fã dessa menina, tem coração de ouro. A menina eu adorei. Minha irmãzinha, aqui ó, não tem nada de rivalidade, aqui é parceira, irmã. Vai, para. Soninha, elas estão brigando pelo microfone, Sônia. Por trás é assim, ó, só que... Vamos contar se é verdade ou mentira. Quem vai querer falar primeiro aqui? Só fala. Não, ela é mais velha. Mais nova. Eu só acho que quando o Silvio decidiu isso, né, quando ele acho que ele sonhou, ele bateu a cabeça e falou: a minha preferida agora é a Rafa, olha o ciúme. Olhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Ciúmes
você. Ciúmes de você. É, ciúme mesmo. Não, não sou ciumenta não, gente. Imagina, eu já tô com quilômetros rodados ali. Já deve ter dado uma enjoada de mim, então agora é ela que tem vez. Eu vou ter que ficar quieta e aceitar o segundo lugar, senão eu vou ser rebaixada pro terceiro. Aí vai ser osso. Agora vamos ver a versão de Rafinha. Rafinha, qual é a sua versão dessa história? Vai, por favor, conte pra gente. Ah, eu sou coração, né? E o Silvio falar isso de mim é uma honra. Meu, do lado dessa mulher, o tamanho dessa mulher, mulherão dos pés à cabeça, é uma honra ele falar isso. Então, eu tô muito feliz mesmo, mas pra competir com ela não dá. O Silvio tá apaixonado, né? Desde quando ela entrou, vou ser sincera, o Silvio se apaixonou e ele falava que a gente se parecia muito. Ele sempre falou que eu e a Rafa se parecia, você só é mais baixa, mas ele falou, vocês são parecidas, cabelo, ele acha. Mas ele tá apaixonado por ela desde quando ela entrou. E olha que ela tá faz tempo. A Rafa é que ele enxergou ela no momento que ela foi trabalhar. Isso é uma honra mesmo. Imagina, você ter o privilégio de o Silvio te elogiando. Ele sempre me achou bonita desde quando eu entrei. E eu sei que ele não é que ele não acha mais. Ele brinca, tudo, mas ele acha. Ele tá completamente apaixonado pela Rafa em termos de, com todo o respeito, aparência, delicadeza que ela tem. Mas isso sempre com muito respeito, gente. É tudo brincadeira aquilo lá, mas que ele acha realmente a gente bonita e eles são elogios verdadeiros. A Ellen Ganzaroli quer mesmo sair com o Silvio Santos? É só me falar quando. É hoje! É hoje, Ellen! É hoje! Mas é sempre com muito respeito, muito amor, até porque ele é muito bem casado, né? E a gente também é comprometidas, né? Então, Soninha... Eu vi isso dela, né? Que bonitinha, gente. Ela é uma fofa, tá vendo? Como? Não tem competição, não tem como. Roupa nacional, sou sincera, falo mesmo o que eu penso. Não adianta querer criar rivalidade que não vai ter. Eu respeito a vontade do Silvio, é ele que decide, se ele acha, ponto, acabou. Segundo lugar, tranquilo? Segundo lugar, tranquilo. Só não quero ser rebaixada pro terceiro, aí já é demais. Gente, obrigado. Obrigado pela entrevista exclusiva. Sônia, beijo, sua linda. Beijo. Beijo, Sônia. Valeu. Uhul. Tá aí. Que lindos, ó. Super beijo pra vocês. Duas lindas. Ellen, você é bárbara. A Rafinha também é super gente boa. Thiago Rocha estava até falando, né? Como elas se parecem. E logo a Ellen falou que o Silvio acha isso também. E muita gente aqui morrendo de inveja do Danilo Costa no meio dessas duas beldades, né? Muito privilegiado ele, mas valeu. Realmente, adorei, viu? Fala, Thiago. Não, eu só tô olhando, Sônia Abrão. Vamos mostrar a nossa matéria? Mostra, Sônia. Mostrar, deixa eu ver se está aqui. Olha, gente, está aqui a nova edição da revista Minha Novela. Tá? Beijo para o Jorge Luiz Brasil, fazendo um trabalho muito lindo também nessa revista. Verdade. Gabriel morre para salvar a luz e a fonte, é o destaque. E aqui dentro uma matéria linda, olha. Tempo de festejar e aqui sobre os 13 anos do A Tarde é Sua, e com essa foto muito legal da gente, né? Olha o Vlad de camisa xadrez, Marcinha, Thiago Rocha, eu, Felipe, Leonora Áquila e Alessandro Lobianco, todo mundo aqui, a nossa turma da Roda da Fofoca e essa comemoração de 13 anos no ar. Muito legal, olha, fiquei muito contente. Sônia, quem é Sônia Abrão? Quem é Sônia Abrão? É o meu filho, olha só, é aquele salário, Viagem no Tempo, né? Jorge Fernando, ainda menino, com a mãe apaixonada, olha só. Sabe que essa foto é da revista Quem, né? Logo que a revista Quem foi inaugurada, aqui da época do A Casa é Sua, eles vieram fazer uma matéria comigo e com meu filho. Você pensou que fosse o Chumbo? Marmita, mas muito legal, obrigada mesmo. Gostaram? Adorei. Não estamos todos lindos nessa Obrigado, foto viu, Jorge? aqui? Essa foto, aliás, é do Jorge, Mauro Jorge Tavares, que é o nosso Jorge aqui, foi quem fez essa foto. Nosso diretor de externas, o Jorge, ele que fez essa foto aqui, que a gente vê agora publicada na Minha Novela. Gostou, Felipe? Muito! Gostou, Thiago? Adorei, obrigado. Então, tá bom. Valeu, Um beijo né? aí pra Minha Novela.
Todo mundo. Beijo mesmo. A gente lê toda semana. Isso, e a Tititi também tá aqui, olha, muito legal. Beijo pra Marcinha Pelvezan. Surpresa ontem, ela participou da minha entrevista lá no Super Pop, tava bonitona. Não me falou nada que tinha gravado, perguntas, nada, foi muito legal. A Marcinha lá. Deixa eu só mostrar a matéria de Dia das Mães aqui da Tititi, com muita gente legal. Olha o Daniel e a mãe dele, né? Tá aqui, ó, ele com a mamãe. Que aqui legal. tá a Amanda Françoso, aqui a Dani Albuquerque, hoje tem Sensacional, tá? Miriam Rios vai estar no Sensacional hoje, com a Dani Albuquerque, vai estar muito legal. Fá Morena, né? Aqui, ó, ela perdeu a mãezinha dela, mas ela é mãe desses três lindos aqui. O neto, Alexandre e Andréia. E aqui tem eu e minha mãe. A dona Cecília! Dona Cecília! Tá aqui, ó, lindona, minha mãe. Sônia, então, você parece com a muito sua legal. mãe mesmo, hein? Você acha? Eu acho. Minha mãe é zoiuda, eu não sou. Eu não tenho nem olho. Ela é lindona. O que a senhora faz com essa falou que eu não sou zoiuda, eu sou bocuda. Tô doido por aqui. Voltando aqui. Sônia Abrão, você ficou sabendo que Rebeca Bravanel falou de você no programa? Não é possível. Me falaram muito no Instagram, mas eu não vi. Um monte de gente me falou também. Sério? Que ontem você estava na boca de Rebeca Bravanel, que ela falou que gosta muito de você e gosta muito do seu trabalho. Correspondida, a gente gosta muito da Rebeca, né? Ela é uma grande revelação. A pista era Sônia Abrão. A pista era apresentadora, letra S, O, N, I. Mentiroso. O que era? Faltou o B e o R. Não, ela te falou de fato. Aqui, ó, até a Jussara Maria José falou assim: ô, Tiago, você viu a Rebeca ontem dizendo do programa dela que gosta muito da Sônia? E eu tô retransmitindo o recado. Vocês têm esse trecho aí? Alguém sabe desse tipo de coisa? E, deixa eu ver se alguém me mandou aqui. Vamos falar alguma notícia? Não, agora o que tá na boca do momento é a história lá do menino ter assumido que era gay, né? O atleta. O Diego Hipólito? O Diego Hipólito. Mas todo mundo já sabia. Pois é. Olha, o que eu fiz? Dona Cecília, eu vou ver, porque às vezes tem coisa aqui. Tá na minha novela. Nossa, mas eu não falei nada demais. quando ela chegar em casa. Ficou bem legal essa... Olha. Tá legal. Tá Dia das Mães aqui, Dia das Mães. Justa. Alguém pega meu celular pra mim, por favor. Vai ser pra outra coisa. Fizeram um negócio em cima daquela história toda. Sônia, vem trazer um negócio de presente aqui. Olha, Dia das Mães tá chegando. É pra me esconder atrás. Aqui, ó, vem. Gente, olha. Fica aqui. Fica fria. Olha, eu vou falar. E aí... É a pior parte de sair do armário, é quando as pessoas falam, mas agora... Não, a pior parte é porque o que acontece é o seguinte, olha lá. Aí a Sônia vai falar, Deixa eu falar. Essa é a pior. É o jeitinho de falar. Mas todo mundo já sabia. Não, Sônia, deixa pra lá. Não, eu não quero saber. E aí, olha. Gente, não, mas eu acho que a pior fase, quando você sai do armário, que você acha que vai ter fogos, a pessoa volta. Eu contei, que legal. Isso é uma coisa tão e a Sônia Abrão cada um. chega e fala assim, mas todo mundo já sabia. Eu só volta pro armário. Porque é uma coisa tão natural, não tem problema. Entra até na gaveta, né? Vamos levar pra lá. Eu vou até aqui, vou dar um recadinho. Você vai Mas é também? isso, gente. Eu tentei falar que o Diego Hipólito... ferrando na história. Obrigada. Que o Diego Hipólito tentou assumir a homossexualidade e não conseguiu. Boa notícia chegando, Tiago Rocha. Otaviano Costa tá dizendo não, viu, Sônia Abrão? Não quer dar entrevista pra ninguém. O programa da Maísa procurou, ele falou não. O De Noite... Ai, que preguiça. Está no pedestal supremo e só falou que quando tiver novidade ele vai. Eu lamento, porque eu gosto tanto do Otaviano Costa, cada vez que eu leio isso... estranhando, hein? Não começa a dar uma de Evaristo Costa, não. É bobagem, não precisa. Aproveita, faz um carinho pros amigos que há muito tempo que não vê. Mata a saudade de todo mundo. Os profissionais de bastidor, os câmeras com quem ele trabalhou no SBT ou em outras Que emissoras. bobagem. Que bobagem. Não precisava. Verdade. É porque ele é global? Não. Agora, se foi convidado, tem o que falar. Ano sabático como apresentador. Precisa. Conta outra. Não valeu. E a gente gosta de você. Então se toca, viu? Tem um esclarecimento by Vladimir Alves. Aquela foto da Angeline Fernandes, sim, na verdade, da bruxa do 71. São Maria Félix e Sarita Montiel. O Fórum do Chaves já fez até uma matéria esclarecendo esse episódio que, vez ou outra, volta
a circular nas redes Cadê sociais. a foto? E aí, vê se a gente acha uma hora aí pra mostrar a Angeline verdadeira. Sim, jovem. porque a gente tem a foto dela verdadeira, lindíssima realmente. A gente mostrou pra vocês a foto, eu não sei porque aí sumiu agora, justamente da Angeline, mas as fotos ao lado que davam como ela linda, uma era da Sarita Montiel e a outra de Maria Félix, tá certo? Amanhã a gente volta às 3 da tarde. Tchau, gente. Super beijo, tchau, tchau. Bye, bye.